Vamos começar agora o curso de álgebra linear. Bem, então eu vou colocar aqui nosso objeto de estudo, tá? Álgebra linear. E vou começar pelo capítulo 1, que é o capítulo, deixa eu dividir aqui a lousa, que é o capítulo de sistemas lineares. Para começar esse capítulo, eu vou colocar o primeiro conceito, que vai ser o conceito de corpo, ok? Esse conceito vocês podem ver também em álgebra abstrata, mas eu vou colocar aqui porque é importante, ok? Então vamos lá. Vou colocar assim: dados, um conjunto, vou colocar dado um conjunto K e duas operações, que eu vou chamar de a operação de adição e multiplicação. Então, dados um conjunto K, né? Então eu tenho aqui um conjunto K e duas operações, a adição e multiplicação. Aí eu vou colocar assim: diz-se que a terna, colocar assim, a terna K mais e vezes é um corpo quando as seguintes condições forem satisfeitas. As condições que eu vou colocar aqui é que tem que ter a propriedade associativa, propriedade comutativa, propriedade do elemento neutro, propriedade do elemento simétrico e a propriedade distributiva. Mas eu vou colocar aqui rapidamente, tá? A primeira propriedade é a associativa. Aí eu vou colocar aqui a associativa da adição e da multiplicação. A da adição diz que qualquer que seja A, B e C, eu tenho que ter A mais B mais C, A mais B mais C, ok? Então, eu vou colocar aqui os parênteses aqui no começo e no final, tá? Então, não importa por onde eu começar a operar, ok? Se eu começar a operar por aqui ou pelo final, a igualdade vai se manter, ok? E nós temos também a propriedade associativa da multiplicação. ABC é igual a ABC. Então, eu tenho a propriedade associativa. A segunda propriedade vai ser a propriedade comutativa. O que diz a propriedade comutativa? A propriedade comutativa diz que, vou também colocar A e B, tá? Qualquer que seja A e B pertencente ao corpo, eu vou ter que A mais B é igual a B mais A, ok? E aqui também para multiplicação. Qualquer que seja A e B pertencente ao corpo, A vezes B é igual a B vezes A, ok? Essa é a segunda condição. A terceira condição é ter elemento neutro, né? Então, eu vou colocar aqui do elemento neutro. Bem, aqui eu vou colocar assim, né? Também nós temos elemento neutro da adição e da multiplicação, tá? A propriedade do elemento neutro diz que existe, tá, um elemento que eu vou chamar de zero, ok? Tal que qualquer que seja x pertencente ao corpo, eu vou ter que x mais 0 é igual a 0 mais x, que é igual a x, tá?
Esse x mais 0 igual a 0 mais x, eu sei que é redundante, porque nós já afirmamos a propriedade comutativa. Mas essa é a definição formal, porque poderia ser de não acontecer a propriedade comutativa, ok? Agora vamos aqui à propriedade do elemento neutro da multiplicação. O elemento neutro da multiplicação aqui seria o 1, ok? Então, eu vou ter que... existe um elemento que vai ser 1, tal que qualquer que seja x pertencente ao corpo, eu vou ter que x vezes 1 é igual a 1 vezes x, que é igual a x. Ok? Então, nós temos essas propriedades, ainda faltam mais duas. Aí eu vou colocar aqui, tá? Faltam mais duas propriedades. E as propriedades aqui que estão faltando, eu vou colocar aqui a propriedade 4, que é a propriedade do elemento simétrico. Ok? Bem, o que diz a propriedade do elemento simétrico? Eu tenho que... vou colocar assim. Para qualquer que seja x pertencente a k, vai existir um elemento que eu vou chamar de menos x, pertencente a k também, tal que... Aí eu vou colocar x mais menos x é igual a menos x mais x, que é igual ao elemento neutro, da adição, ok? Por exemplo, quem é o simétrico de 2? O simétrico de 2 é o elemento que, somado com 2, vai dar o elemento neutro da adição. No caso, o simétrico do 2 é o menos 2. Por quê? Porque menos 2 mais 2 vai dar o elemento neutro da adição. E vice-versa, né? O simétrico do menos 2 é o 2 também. Ok? Então, vamos lá. Então, dando continuidade aqui, nós vamos falar também do elemento simétrico multiplicativo. Então, qualquer que seja x pertencente a k, só que eu vou colocar um k com asterisco, tá? Esse k com asterisco, vou colocar bem aqui, você vai entender como o corpo menos o elemento neutro da adição. Ele tem que estar de fora, ok? Então, Então, qualquer que seja o elemento do corpo, exceto 0, tá? Existe... Deixa eu ajeitar aqui, que não tem esse ponto... Não tem esse ponto e vírgula, tá? Então, vamos lá. Qualquer que seja x pertencente ao corpo, exceto 0, existe, que eu vou chamar de 1 sobre x, tá? Outros chamam de x elevado a menos 1, tanto faz, tá? Existe um elemento... 1 sobre x, pertencente a k, tal que, aí eu vou colocar x vezes 1 sobre x, vai ser igual a 1 sobre x vezes x, e ambos vão ser iguais a 1, ok? Ou seja, eles são simétricos multiplicativos. Por exemplo, quem seria o simétrico multiplicativo do 2? O simétrico multiplicativo do 2 é o 1 sobre 2. Por quê? Porque 1 sobre 2 vezes 2 vai dar o elemento neutro da multiplicação. E vice-versa, o simétrico multiplicativo do meio vai ser o 2. Ok? Agora, se eu perguntasse quem seria, colocasse assim, quem seria o simétrico multiplicativo do 2 terços? O simétrico do 2 terços é o 3 sobre 2. Por quê? 2 terços vezes 3 sobre 2 vai dar 1. Ok? Bem, para finalizar, ainda falta a propriedade distributiva. Vou colocar aqui. O espaço está pequeno aqui, né? Mas eu acho que dá para colocar distributivo. A propriedade distributiva diz que qualquer que seja A, B e C pertencente ao corpo, eu tenho que, se A vezes B mais C
vai ser igual a A vezes B mais A vezes C. Ou seja, eu distribuo aqui, tá? Vai ficar A vezes B com A vezes C. Então, eu vou ter isso aqui, ok? Tá, então, por enquanto, nós fechamos aqui a parte da... a parte da definição de corpo, ok? Então, agora nós vamos... eu quero que vocês entendam aqui duas definições, tá? A definição de... Vou colocar aqui, deixa eu só apagar aqui o que eu já escrevi até agora. Vou ficar só com essa linha aqui do meio. Ok. Agora que nós já definimos corpo, né? Eu vou definir duas operações, tá? Duas operações que eu não falei. Lembra que na definição de corpo eu só tenho duas operações, operação de adição e de multiplicação. Por exemplo, eu não falo sobre a associativa da divisão, a associativa da subtração. Não, é sempre da adição e multiplicação. Então, quando eu vi outras operações, eu tenho que transformá-las ou em adição ou em multiplicação. Por exemplo, aqui, na definição de subtração. A subtração, tu vais entender como sendo, colocar, o que significa A menos B? A menos B, nós vamos entender como A mais menos B, ok? E também nós temos a operação de divisão. Deixa eu arrumar aqui. A operação de divisão. Então, quando você vira uma divisão, você tem que transformar quando você vira uma divisão, você tem que transformar numa multiplicação. A sobre B é a mesma coisa que A vezes o simétrico multiplicativo do B. Ok? Tá. Agora, além disso, nós temos... vou colocar aqui dois axiomas que eu vou chamar de... Tá, o que é um axioma? Um axioma é uma afirmação que a gente aceita sem provas, tá? Ou seja, são afirmações que eu vou aceitar, mas eu não vou provar. Ok? Por que eu não vou provar? Porque é o ponto de partida. Os outros resultados vão ser provados a partir do axioma. O axioma seria uma primeira afirmação, né? É uma questão de lógica. Eu tenho que ter a primeira afirmação, porque não existe conhecimento. Nenhum conhecimento nasce da ignorância, todo conhecimento nasce de um conhecimento precedente. Então, o primeiro conhecimento é o axioma. A partir dos axiomas é que eu vou demonstrando os teoremas. Ok? Então, eu vou chamar esse axioma aqui, o axioma da operação membro a membro. Acho que eu vou apagar essa linha aqui do meio. Fica melhor, tá? Operação membro a membro. A primeira operação membro a membro vai ser a adição membro a membro, tá? Eu tenho aqui que se A é igual a B, isso implica que A mais C é igual a B mais C, ok? Essa é a primeira operação membro a membro. A segunda operação membro a membro diz que se A é igual a B, então A vezes C é igual a B vezes C. Tá? Não importa que C seja esse. Então, essa aqui é a chamada adição membro a membro. E essa daqui de baixo é a multiplicação membro a membro. Ok? Então, nós temos aqui essas propriedades. Tá? Bem,
Só para colocar um exemplo aqui, eu posso imaginar a seguinte situação. Bem, eu acho que você aprendeu, né, na escola, quando eu tenho uma situação assim, digamos, vou colocar aqui, 2 mais x é igual a 5. Então, como é que vocês resolvem isso? Bem, vocês aprenderam assim, né? Eu tenho o x aqui, né? Eu quero colocar o x, eu quero colocar o x isolado aqui no primeiro membro. Então, a gente repete o x, repete o 5, e o 2 que está somando, eu passo para o segundo membro subtraindo, né? Então, vai ficar 5 menos 2, 3, e aqui acaba o resultado, ok? Só que eu quero que eu não quero mais que vocês façam dessa forma. Eu quero que vocês resolvam usando as propriedades que eu acabei de exibir, ok? Então, como é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam assim. Olha, eu vou colocar de novo o problema, tá? Só que eu quero que vocês façam usando as propriedades, usando a definição e usando o axioma. Ou seja, eu quero que vocês comecem dos fundamentos. E isso faz muita diferença, porque você não vai estar só aprendendo a resolver, mas entendendo por que a solução é essa, ok? Então vamos lá. Eu tenho novamente essa situação, 2 mais x é igual a 5, só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou usar as propriedades. A primeira delas vai ser, como eu quero me livrar desse 2, aqui, eu vou usar o simétrico do 2, porque quando se eu somar 2 com menos 2, cancela e vai dar 0, ok? E aí, como o 0 é elemento neutro, então ele vai sumir. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro aqui colocar aqui, fazer uma soma, eu vou usar o nome que eu estava usando, né? Vou colocar aqui, primeiro eu vou chamar aqui de solução, tá? Só para diferenciar, vou colocar primeiro aqui o problema, tá? A primeira fase, né? Eu vou fazer uma adição por menos 2, membro a membro. Por que fazer a adição de menos 2? Porque vai ficar assim, olha, menos 2 mais x é igual a menos 2 mais 5, ok? Aí, nessas condições, eu vou ter... Tá, cheguei nessa expressão aí. Agora, o segundo passo vai ser, eu vou fazer aqui a associativa da adição. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou pegar esse parêntese aqui e vou deslocar ele para a esquerda. Aí vai ficar assim, vai ficar menos 2 mais 2x. E aqui é menos 2 mais 5, ok? Bem, agora eu vou usar, como o menos 2 e o 2 são simétricos, né? Eu estou somando, então, pela propriedade do elemento simétrico, eu vou ter que 0, né? Porque como eles são simétricos, vai dar 0. Mais x igual a menos 2 mais 5, ok? Bem, e como 0 é elemento neutro da adição, então eu vou colocar a propriedade do elemento neutro. Então 0 mais x vai dar x, tá? Aí vai ficar menos 2 mais 5, ok? Agora, repara que menos 2 e 5, né? Eu estou somando, e eu sei que vale a propriedade, vou colocar bem aqui, vale a propriedade comutativa. Deixa eu ajeitar aqui. Vale aqui a propriedade comutativa da adição,
como a ordem das parcelas não altera a soma, né? Então eu posso escrever como 5 mais menos 2, ok? Então, menos 2 mais 5 é igual a 5 mais menos 2. Ou seja, eu estou usando a propriedade... eu estou usando a propriedade comutativa, ok? E, colocar assim... Aqui, pela definição de subtração, olha, repara que eu tô somando o 5 com o simétrico do 2, né, com o menos 2. Então, pela definição de subtração, eu vou ter que escrever como 5 menos 2. Aí, como eu tenho 5 menos 2, aí finalmente eu posso dizer que x é igual a 3. Ok? Bem, eu sei que vocês vão dizer que isso dá mais trabalho, e dá mesmo, ok? Só que a ideia é que vocês consigam explicar passo a passo tudo aquilo que vocês estão fazendo, ok? Eu vou colocar um outro exemplo, só que agora envolvendo multiplicação, tá? O exemplo que eu vou colocar agora é esse aqui. 3x igual a 15. Aí, como é que você aprendeu a resolver? Bem, colocar assim, solução. Vocês certamente aprenderam a resolver assim, né? O 3 que está multiplicando passa dividindo. Vai ficar 15 sobre 3, que vai dar igual a 5. Ok? Só que aqui eu quero que vocês tentem fazer usando as propriedades. Ou seja, eu não quero que vocês façam dessa forma. Eu quero que vocês façam usando as propriedades. Então, quando eu quero esse problema aqui, 3x igual a 15, aí como é que vocês vão fazer a solução? Bem, o primeiro passo, né, aqui, o meu objetivo, obviamente, não mudou. Meu objetivo é deixar o x sozinho aqui, sozinho no primeiro membro. Como eu quero deixar o x sozinho aqui no primeiro membro, eu tenho que me livrar desse 3. Como é que eu vou me livrar desse 3? Para eu me livrar desse 3, eu posso, como ele está multiplicando o x, então eu posso multiplicar membro a membro pelo simétrico multiplicativo do 3. Mas quem é o simétrico multiplicativo do 3? O simétrico multiplicativo do 3 é 1/3. Então, eu vou colocar assim, eu vou multiplicar membro a membro por 1/3, ok? Então, como é que vai ficar? 1/3, 3x, 1/3, 15. Ok? Repara que eu tive a obrigação de colocar entre parênteses 3x, porque ele não está multiplicando só o 3, ele está multiplicando todo o primeiro membro. É por isso que o nome é multiplicação membro a membro, porque ele não multiplica só só o elemento que está do lado, multiplica todo o membro. Então, um erro muito comum que pode acontecer é o seguinte, é de eu ter uma situação assim, A mais B igual a C. Aí a pessoa, quando ela vai multiplicar membro a membro por um valor, vamos supor que ela vai multiplicar membro a membro por 3. Aí ela vai colocar assim, 3AB, 3C. Se eu fizer isso, vai estar errado. Por quê? Porque se eu colocar só multiplicar membro a membro por 3, sem o cuidado de colocar entre parênteses, vai dar a entender que está multiplicando só o 2. Perdão, está multiplicando só a letra A. Mas não está multiplicando só o A, está multiplicando toda essa soma. Então, nesse caso, eu tenho que colocar os parênteses, porque o 13 vai ter que se distribuir aqui, ok? Nesse caso da multiplicação não dá tanto problema, porque não ocorre aqui a propriedade distributiva. Mesmo assim, é preferível que você coloque os parênteses para que você não tenha esse problema, ok? E para ficar bem claro que você está multiplicando todo o membro, ok? A multiplicação membro a membro. Tá, então vamos continuar aqui. O próximo passo vai ser, eu vou usar a propriedade associativa
da adição. Por que eu vou usar a propriedade associativa da adição? Porque, perdão, não é da adição, é da multiplicação. Porque o meu objetivo é multiplicar 1/3 com 3, né? Para poder dar o elemento neutro da multiplicação, que é 1. Então, eu vou deslocar o parêntese para a esquerda, ok? E aqui vai ficar 1/3 vezes 15, né? Bem, agora que eu tenho aqui 1/3 vezes 3, eu tenho o 3 e o simétrico multiplicado de 3, multiplicando aqui dentro do parêntese, eu sei que isso aí vai dar 1. Por que eu sei que vai dar 1? Porque eu estou usando a propriedade, vou usar agora a propriedade do simétrico multiplicativo. Então, a propriedade do simétrico multiplicativo me diz que esse produto aqui vai dar 1, né? Então vai ficar 1 vezes x igual a 1/3 vezes 15, ok? Agora, eu estou vendo que o 1 ele é elemento neutro da multiplicação e está multiplicando x. Então, pela propriedade do elemento neutro da multiplicação, eu sei que 1 vezes x é o próprio x. Ok? Então, vai ficar x igual a 1/3 vezes 15. Agora, eu vou jogar para cá, só que aqui eu vou usar, novamente, vou colocar aqui a definição de divisão. Lembra que a definição de divisão, dividir é multiplicar com o inverso. Então, repara que eu estou multiplicando 15 com o inverso do 3. Então, pela definição de divisão, eu vou ter que isso aqui é igual a 15 dividido por 3. E como a gente sabe dividir, obviamente, então 15 dividido por 3 é 5. Ok? Ok, gente, só para finalizar a aula de hoje, eu vou colocar um exemplo para vocês fazerem, tá? Vou colocar assim, 4x mais 3 igual a... Vou colocar aqui 24, 25, 26, 27. Igual a 27, tá? Esse problema eu quero que vocês resolvam, só que eu não quero que vocês resolvam do jeito que vocês aprenderam a fazer. Ah, tá subtraindo, tá somando, passa subtraindo, tá multiplicando, passa dividindo. Não, eu não quero que vocês façam assim. Eu quero que vocês resolvam só usando as propriedades que a gente viu até agora, ok? Tá? As propriedades do corpo, ok? A adição membro a membro e a multiplicação membro a membro e as definições de subtração e divisão, tá? Então, é só isso que vocês podem usar, ok? Então, na próxima aula a gente continua, ok?